Olá, eu me chamo Gabriel Galvão e eu iniciarei apresentando esse trabalho intitulado de A Importância da Bioética para a Sociedade. O grupo desse trabalho é composto por mim, pela Amanda Soistak, Flávia Malkowski, Manuela Rosansky e Maria Fernanda Machado. Para contextualizar nosso trabalho, irei iniciar dando um norte do que é a bioética. Ela tem por objetivo de tornar mais fácil o enfrentamento das questões éticas e bioéticas que surgirão na vida profissional de todos os indivíduos. Sem os conceitos básicos da bioética, torna-se muito mais difícil o enfrentamento dos conflitos, dilemas e posicionamento diante de todos os problemas que irão aparecer de maneira ética. Também podemos destacar que a bioética não se preocupa em impor regras e comportamento para a sociedade, já que para isso possuímos as leis, e sim auxiliar na reflexão das problemáticas e também no comportamento perante as situações na vida profissional em que os conflitos éticos aparecem. Nesse momento, irei apresentar um breve histórico a vocês. A bioética surgiu na segunda metade do século XX, devido ao grande desenvolvimento da medicina e das outras ciências. Alguns autores são referenciados no estudo da bioética, como o filósofo Tom Bishop, professor de ética da Universidade de Georgetown, e o filósofo e teólogo James Childress, professor de ética da Universidade de Virgínia, que juntos escreveram o livro Princípios de Ética Biomédica, trazendo a formulação dos princípios bioéticos básicos. Então, eu vou falar um pouquinho da importância da bioética, e para a sociedade ela vai estar centrando-se no fato de que ela procura evitar que a vida seja afetada ou que algum tipo de vida acabe sendo considerado inferiores a outros. E ela também vai estar se ocupando de questões fundamentais da humanidade que acabaram modificando a sociedade e o futuro, e com isso vão influenciar no comportamento do indivíduo. E a partir disso, a gente vai tratar de problemáticas atuais que demonstram a importância na vida em sociedade. As principais problemáticas atuais que a gente vai abordar ao decorrer da apresentação são a bioética e a questão de vida e morte, abordando o aborto e a eutanásia, bioética e ética em pesquisa, bioética em pesquisa com animais, bioética e ecologia, bioética e efeitos da saúde pública e bioética e odontologia, que vai estar abordando o conhecimento dos alunos da graduação, relação com os pacientes, biomateriais e biossegurança. Sobre a bioética e questões de vida e morte, o aborto ele é debatido sobre dois princípios morais distintos. O princípio da sacralidade da vida, que diz que a vida não pode ser interrompida de nenhuma forma, e o princípio do respeito à autonomia da pessoa, que considera os indivíduos livres para fazer as suas escolhas. No Brasil, o aborto ainda é crime, exceto em situações de estupro e de que a mãe corre perigo de vida, mas, mesmo assim, o aborto ocorre de formas ilegais, expondo as mulheres a condições precárias de atendimento, em que muitas delas, a maioria mulheres pobres, acabam morrendo. Então, o aborto, ele representa uma questão no âmbito da saúde, do cuidado à saúde e dos direitos humanos, e não meramente como uma infração moral. Sobre a eutanásia. A eutanásia, ela é considerada uma abreviação no processo de morte de um enfermo, por ação ou não ação, com o objetivo último de aliviar um grande e insuportável sofrimento. A eutanásia no Brasil ela ainda é crime, conforme o artigo 121 do Código Penal, mas, de acordo com o princípio prima facie da qualidade de vida, existem argumentos positivos em relação à eutanásia, que diz que a vida ela possui sim um grande valor, desde que ela seja provida de um grau de qualidade os quais proporcionem à vida um significado e uma perspectiva boa, de acordo com a visão do titular, né, do enfermo. Então, se ele não está mais satisfeito e não tem mais uma qualidade de vida aceitável do ponto de vista dele, a eutanásia poderia ser uma escolha, mas isso ainda é apenas uma discussão. Então, a relação da bioética e ética em pesquisas é que a ética em pesquisas com os seres humanos é um novo campo do qual vai se aproximando a ética e a ciência, assim como um principal aspecto é evitar que os erros do passado com as pesquisas voltem a ocorrer nas pesquisas que vão ser feitas agora. Já no século XXI, com o desenvolvimento das biotecnociências, que é a engenharia genética, a utilização de células-troncos,
acaba existindo elementos que reforçam a importância do olhar bioético sobre essas práticas, porque vão ser relações diretamente com seres humanos. Então, não pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer jeito, não ter uma importância com a vida daquelas pessoas. Já no Brasil, existe uma resolução que serviu como um divisor de águas na ética em pesquisas infectando seres humanos, porque com ela vai estar, essa resolução vai estar abordando os avanços obtidos com as publicações, tanto dos documentos nacionais como internacionais, que vão estar regulamentando essa prática. Só que ainda existem algumas questões que ainda precisam ser mais aprofundadas, como existem interesses com essas pesquisas que não são muito abordadas. Tem muitos pesquisadores que ainda não conhecem como que deve ser essa prática ou como não deve ser feita. Então, uma das principais questões é que essa resolução seja mais explicada na pesquisa, que as pessoas possam conhecer e que possa ser feita de maneira correta, para não ser simplesmente jogado e só algumas pessoas têm esse consentimento de como deve ser e outras não. A bioética e pesquisa com animais. A utilização de modelos animais não humanos, ANH, em laboratórios de pesquisa tem sido considerados como aspectos decisivos para o desenvolvimento da ciência, mas isso tem gerado debates e ganhado espaço nos últimos anos. A ética envolvendo o ANH preocupa-se com a crítica ao antropocentrismo e com a proposição de limites para a utilização de animais em pesquisas. No Brasil, a Lei 11.794, aprovada em 2008, permite pesquisa com animais, mas existem condições éticas e legais a serem cumpridas para sua realização. Além disso, a referida lei permitiu a criação das comissões de ética para uso de animais nas instituições de pesquisa e do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Os animais devem ser manejados com respeito e de forma adequada à espécie, considerando que são seres com sensibilidade à dor e tendo suas necessidades de transporte, alojamento, condições ambientais, nutrição e cuidados veterinários preservados. A bioética define a ecologia como o estudo da relação dos organismos ou grupo de organismos com o seu meio ambiente, sendo a ciência das inter-relações entre os organismos vivos e o seu ambiente. A partir disso, não se pode deixar de considerar que as mudanças no meio ambiente podem causar efeitos sobre a vida do planeta e também sobre a saúde dos seres vivos. A partir disso, em 2005, foi publicado o primeiro documento internacional que incluiu o ambiente, a biosfera e a biodiversidade como objetos de reflexão bioética. E tudo isso foi publicado na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Com essa perspectiva instaurada, o manuseio dos dispares seres vivos e do ambiente foi feito de forma mais ampla, e ela passou a ser discutida em todas as esferas da sociedade civil, de forma a se buscar uma ampliação do diálogo e a tomada de melhores decisões pelos governos sobre os quesitos que se encaixam na ecologia. Como exemplo, a gente tem as atuais queimadas no Pantanal e o intenso desmatamento da Amazônia, que eles vão precisar dessas discussões de apoio de todos os países, dos seus governos, da sociedade e dos bioeticistas, para que sejam tomadas as melhores decisões para combater as queimadas e o desmatamento, e que essas mudanças não causem efeitos drásticos sobre a vida do planeta e nem sobre os seres vivos que ali habitam. A bioética tem se preocupado com a saúde pública desde a criação da Estratégia da Saúde da Família, em 1994, que inicialmente foi criado como um programa, nomeado de Programa da Saúde da Família, que representa uma reestruturação do Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, sendo o fruto principal do movimento da reforma sanitária. Os objetivos iniciais da Estratégia da Saúde da Família são a prestação de atenção integral, contínua e de boa qualidade às necessidades da população adscrita, também a intervenção sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta e a contribuição com a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social. Com objetivos estabelecidos, a Estratégia da Saúde da Família conquistou alguns avanços, como a redução da mortalidade infantil, a ampliação de ações em saúde nos municípios com um baixo índice de desenvolvimento humano e o aumento das ações em vigilância em saúde, dentre outros avanços. Mesmo com os avanços presentes até hoje, surgiram algumas tensões estabelecidas na Estratégia de Saúde da Família.
tais como os problemas éticos entre equipes do programa, usuários e famílias, problemas éticos na relação entre membros da própria equipe e também problemas éticos nas relações com a organização e o sistema de saúde, os quais são responsáveis pelo surgimento de uma série de dificuldades dentro da equipe e nas relações da saúde com usuários e gestores. Em relação à importância da bioética na odontologia, a gente tem 3 temas centrais que ela pode influenciar. Eles são a biossegurança e os biomateriais utilizados nas clínicas, a relação profissional-paciente e também o conhecimento dos alunos que estudam odontologia sobre esse tema. A bioética, nessa questão odontológica, ela enquadra os cuidados com a biossegurança e também com os materiais utilizados na clínica para tratamentos. A gente sabe que atualmente teve um expressivo desenvolvimento de biomateriais que são utilizados na clínica e que tem representado um poderoso instrumento terapêutico nas atividades cirúrgicas. No entanto, mesmo com esse expressivo desenvolvimento e com todos os benefícios comprovados, a sua utilização ela exige um cuidado clínico do profissional e ético na análise dos riscos e benefícios que cada biomaterial possa apresentar. A partir disso, é necessário que o profissional ele entenda, ele compare e ele selecione sempre o biomaterial mais adequado a cada caso, individualizando o seu paciente, porque não é sempre que um paciente pode receber o mesmo tratamento que o outro. Com isso, critérios de biossegurança foram estabelecidos para esses materiais, porque se eles não existissem, além de gerar problemas clínicos, que seriam um sucesso terapêutico, ele ia criar situações de conflito, porque o paciente seria submetido a uma terapêutica sem conhecimento dos riscos, em que nem o paciente, nem o profissional iam conhecer esses riscos que ele estaria exposto com aquele material. Além disso, existe também um papel da bioética na aprovação e regulamentação do bancos de dentes, que são considerados órgãos humanos. A partir disso, em 1997, com a Lei 9.434, foi disposto sobre a doação de órgãos e procedimentos que prevê sanções penais e administrativas, sendo vedado todo tipo de comercialização de órgãos ou tecidos humanos no país. O que faz com que a bioética tenha essa presença para essa discussão de que a comercialização é sempre proibida e que ela requer punições. Além disso, os materiais e a biossegurança, eles são regulamentados e fiscalizados pelo Ministério da Saúde, que, em conjunto com o Manual de Controle de Infecção Hospitalar, recomenda uma classificação do risco dos objetos que apresentam um potencial de infecção de transmissão. Esses objetos são classificados em artigos críticos, semicríticos e não críticos. Essa classificação é usada no consultório odontológico porque ele tem um contato constante entre o instrumental e o paciente. Além disso, também tem toda a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, tanto pelo profissional quanto pelo paciente e por toda a sua equipe, porque eles têm a finalidade de impedir que os micro-organismos, eles que venham do paciente ou do próprio profissional, contaminem toda a equipe que está lá no consultório. Esses EPIs, depois de todas as discussões que a bioética propôs, eles incluem luvas próprias para cada procedimento, avental impermeável, gorro, máscara, óculos de proteção. E agora, com a pandemia, a gente tem também a inclusão da Face Shield para aumentar toda essa proteção, tanto ao profissional quanto ao paciente. Então, esses serviços de odontologia, eles necessitam cumprir essas normas de biossegurança, que são baseadas em leis, em portarias, em normas do Ministério da Saúde e de Trabalho e das secretarias municipais e estaduais, para que eles sejam protegidos de todas essas doenças que eles podem estar expostos. Caso essa biossegurança não seja cumprida, tem sanções previstas na lei, que podem desde uma simples advertência ou uma multa classificada em leve, grave ou gravíssima, e até mesmo a interdição do estabelecimento odontológico do profissional, a partir desse Decreto-Lei 214, de 17 de junho de 1975. Então, desde essa época, já tem toda essa discussão bioética e odontológica sobre a proteção profissional paciente. Sendo assim, agora a gente sabe que a biossegurança, ela quantifica e pondera os riscos e benefícios, ao passo que a bioética analisa os argumentos racionais que justificam ou não tais riscos, sendo de grande importância para toda essa discussão da área odontológica.
Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre bioética e odontologia no atendimento dos pacientes nos consultórios odontológicos. Bom, como a gente sabe, muitos conflitos e muitos dilemas éticos, eles acontecem nos consultórios durante o dia a dia do profissional. Então, manter o respeito ao paciente e as atitudes éticas, isso é um dever que o profissional deve ter. O profissional ele também deve ser o mais esclarecedor possível em relação ao tipo de tratamento que cada paciente será submetido, como também suas características, ou seja, valores, né, custos, benefícios, possíveis complicações, prós, contras, tudo isso deve ser muito bem esclarecido pelo profissional para o paciente, para ele poder saber bem de que tipo de tratamento que ele necessita. Hoje em dia também os pacientes eles estão cada vez mais certos, eles estão cada vez mais conscientes para tomar as decisões sobre questões de saúde em geral. E isso é decorrente em grande parte da influência que a mídia vem tendo na vida das pessoas nesses últimos anos. A gente vê todo dia famosos compartilhando no Instagram dicas, rotina do dia a dia, e também compartilhando procedimentos que eles realizam no rosto ou qualquer outro tipo de procedimento que eles realizam. E isso influencia muito o paciente quando ele chega no consultório odontológico, porque ele chega falando que viu tal pessoa com tal procedimento e viu que ficou bom e acha que vai ficar bom para ele também. E a gente sabe que não é bem assim que acontece, porque a gente sabe que cada paciente tem uma necessidade e que cada paciente ele precisa de um tratamento individualizado. Então, a gente tem que saber explicar bem isso para o paciente, para ele conseguir entender o que ele realmente precisa e o que ele realmente necessita. Outra coisa também que é muito importante é o paciente assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, que muitas pessoas ainda confundem, isso gera muita dúvida com o contrato de prestação de serviços. O termo de consentimento livre e esclarecido é um termo onde o paciente ele assina antes de realizar qualquer procedimento, ali na anamnese ainda, né? Ele realiza esse termo, que é um termo que comprova, né, que dá uma segurança tanto para o profissional como para o paciente, que tudo aquilo que foi dito, né, que o paciente concorda com tudo aquilo que foi dito e que o profissional ele pode dar sequência no tratamento. Então, isso é uma segurança para ambas as partes. E o contrato de prestação de serviço é um documento também, mas que ele fala sobre os direitos e os deveres, tanto do profissional quanto do paciente. Agora, falando um pouquinho sobre as instituições de ensino e nível de conhecimento, a gente tem visto que a bioética está se desenvolvendo muito e ela está se tornando parte das novas estruturas curriculares, não somente nos cursos da área da saúde, mas em diversas outras áreas também. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que é um documento da Unesco, ela recomenda a ampliação dessa disciplina a todos os níveis educacionais. Então, isso mostra a relevância e a importância dessa matéria, né, que a bioética ela vem ganhando ao longo dos anos. Na odontologia, o Conselho Nacional de Educação, ele aprovou em 19 de fevereiro de 2002 a resolução número 3, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em odontologia. E essas novas diretrizes, juntamente com a incorporação do cirurgião dentista no programa de saúde da família, elas promoveram algumas alterações no modelo de ensino tradicional. Então, esse modelo ele veio priorizando a formação no campo das atividades cognitivas, que é as atividades teóricas, no domínio das habilidades psicomotoras, que é a parte prática, e das afetivas, que é aquela relação profissional-paciente que a gente sabe que é muito importante a gente ter com o paciente. E esses três domínios, essas três habilidades, elas devem ser trabalhadas juntas e de forma igualitária, para que se consiga, né, ter um profissional generalista com uma boa formação técnico-científica, orientado para a leitura crítica da realidade e que ele seja estimulado e seja apto e capaz de fazer a promoção
da saúde. Então, como consideração final, com a realização desse trabalho, a gente pode perceber que a bioética ela aborda muitos assuntos relevantes para a sociedade. Não somente esses que a gente citou aqui no nosso trabalho, mas diversos outros assuntos que são muito importantes e que eles devem continuar sendo pauta de discussões para a vida toda. E ela também deve continuar sendo proposta e deve ser incluída definitivamente no ensino superior, tanto nas diferentes áreas de conhecimento, né, como na área da saúde, porque assim ela vai contribuir para a formação de profissionais críticos e cidadãos éticos e de bons pesquisadores. Então, é isso que tá as nossas referências que a gente utilizou para realizar esse trabalho, e muito obrigada!